Deus abençoe nossos pequenos. Da sua Bíblia, meu irmão, Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 14. Marcos 14, a partir do verso 27. Texto que está projetado, abra sua Bíblia aí também, se você ou tiver condições de acompanhar a leitura da palavra de Deus. Diz assim: Disse-lhe Jesus: Vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se, e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pôde vigiar nem por 1 hora? Vigiem, orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela 3ª vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta. Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão, armada de espadas e varas, e enviada pelo chefe dos sacerdotes, mestre da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então, um dos que estavam por perto puxou a espada e o feriu, o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse Jesus: estou eu chefiando alguma rebelião, para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam, mas as Escrituras precisam ser cumpridas. Então, todos o abandonaram e fugiram. Amém. Queridos irmãos, estamos repassando neste domingo os eventos da quinta-feira que precedeu a crucificação de Jesus. Então, o texto que lemos narra, na versão contada por Marcos, os acontecimentos que culminam na crucificação de Cristo. Temos aqui algumas pequenas cenas. Primeiro,
Jesus diz aos discípulos que todos vão abandoná-lo e que Pedro, em especial, iria negá-lo 3 vezes. Segunda cena, Jesus está no jardim do Getsêmani, com um tempo de oração, pedindo ao Pai, para que, se fosse possível, afastasse dele aquele cálice. Terceira cena é quando Judas Iscariotes traz um bando de pessoas para prender Jesus. O que estas 3 cenas têm em comum? O fracasso de toda autoconfiança humana. Veja, as 3 cenas mostram como os discípulos abandonaram Jesus. Na primeira, Jesus anuncia que eles irão abandoná-lo. Na segunda, eles dormem enquanto Jesus ora. Na terceira, eles fogem enquanto Jesus é preso. Esse, então, é daqueles textos que nos mostram que o Evangelho verdadeiro não esconde o fracasso humano, anuncia o triunfo de Deus. O Evangelho verdadeiro não esconde o fracasso humano, mas anuncia o triunfo de Deus. Infelizmente, existe muita coisa falsificada no nosso país. Tem carne falsa, remédio falso, roupa falsa, notícia falsa e até mesmo evangelho falso. Tem pessoas falsas, tem um monte. Tem igrejas falsas, tem pastores falsos, evangelho falso. O evangelho falso é o evangelho que apresenta um conteúdo diferente daquele que a gente encontra na palavra de Deus. O evangelho falso valoriza o que a Bíblia diminui. E diminui o que a Bíblia valoriza. O evangelho falso é como um remédio falso. Ao invés de solucionar o seu problema, pode piorar o caso. Muitas pessoas têm experimentado problemas sérios na sua espiritualidade. Por quê? Têm se alimentado de uma apresentação equivocada do evangelho. Imagine você tomar um remédio falso. Então, a primeira coisa que acontece é que você tinha um problema e ele não vai ser resolvido. Você está lá com uma dor, com algum sintoma, e você toma um remédio para aquilo, vai continuar. E pior, outros problemas podem surgir. Efeitos parecidos acontecem quando o evangelho que eu conheci, que eu experimentei, ou que eu estou experimentando, é um evangelho falso, distorcido. E veja, às vezes isso está entranhado na minha própria história de relacionamento com Deus. Talvez desde a minha conversão, o evangelho que eu conheci, ele é distorcido. Talvez toda a minha história de relacionamento com Deus está baseada em uma apresentação equivocada do evangelho. Consequentemente, eu vou desenvolver uma espiritualidade equivocada, distorcida, problemática. Isso leva a vários problemas. Pessoas que, por exemplo, desenvolvem a chamada depressão espiritual. Outros que acabam se afastando da igreja. Veja o caso do texto que lemos. Muitas pessoas acreditam no evangelho baseado em declarações de poder. Então, a bênção está ligada àquilo que você declara com os seus lábios. Se você disser, eu vou conseguir, em nome de Jesus, você vai conseguir. Se você declarar a sua vitória, você será vitorioso. Declara a bênção, que a bênção chega. Então, nessa lógica, a ênfase, ou o que ocasiona, o que provoca a bênção,
É você com a sua declaração. É a sua boca, os seus lábios. Os seus lábios determinam o que acontecerá. Só que justamente neste texto vemos Pedro dizendo: Senhor, eu nunca te abandonarei. Enchendo a boca para dizer: Senhor, eu nunca. E ele fala ainda: Senhor, ainda que todos te abandonem, ó, esses outros aí, todos podem abandonar o Senhor, eu não. E ele vai além. Eu posso morrer, mas não abandono o Senhor. Preste atenção. Não ache você que Pedro estava mentindo? Não ache você que Pedro estava sendo hipócrita? De forma alguma. Pedro acreditava sinceramente no que ele estava dizendo. Ele acreditava, o desejo dele, o desejo sincero do coração dele era não abandonar Jesus. Se o evangelho fosse apenas autoconfiança, tudo daria certo. Se a realização dos nossos desejos dependesse apenas de nossa convicção, pronto. Pedro seria bem-sucedido e a história seria diferente. Só que o evangelho verdadeiro, irmãos, fala da gente confiar em Deus, não de confiarmos em nós mesmos. O evangelho revelado na Escritura desafia você a confiar na palavra de Deus, não em suas palavras. No evangelho da Bíblia, quem faz a vitória acontecer é o Senhor. É Jesus, é o Espírito Santo, não a sua autoconfiança. O evangelho verdadeiro te leva a declarar o que Jesus já fez, não o que você pode fazer. O evangelho mostra o poder do Senhor e as nossas limitações. Olha para o texto, versículo 27, Jesus reforça o que está para acontecer. Ele cita o profeta Zacarias, dizendo: o pastor será ferido, ou seja, ele, o bom pastor, será morto. E ele diz: eu sei que vocês vão todos fugir, fiquem tranquilo, eu vou ressuscitar e vou encontrá-los no domingo, lá na Galileia. Perceba bem, Jesus não estava querendo entristecer os discípulos. Jesus estava dando esperança. Jesus também não estava reclamando com eles, dizendo: poxa, que discípulos covardes vocês são. Hã? Será que o Senhor não podia ter me dado discípulos mais crentes, mais corajosos? Jesus não estava esnobando da falta de fé dos discípulos. Também, tampouco ele tentou encorajá-los, dizendo assim: olha, não, vocês precisam lutar, resistir, vocês vão conseguir, acreditem. Também não. Jesus falou: eu sei que quando eu for preso, vocês me abandonarão. E assim aconteceu, como está no versículo 50. Porque, irmãos, no evangelho genuíno, Deus conhece as nossas limitações. Deus te conhece. Ele sabe quem você é. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe que somos pecadores, que necessitamos de justificação, de libertação, de regeneração. O nosso pensamento positivo não altera esse quadro. Fora de Cristo, somos todos escravos do pecado, mortos, inimigos de Deus, merecedores da condenação espiritual eterna. E Deus sabe que o seu pensamento positivo, a sua autoconfiança, suas palavras de vitória não mudarão a situação. Os discípulos mostram, queridos, que a confiança em si mesmo, do ponto de vista espiritual, é um desastre. Porque, primeiro, a autoconfiança te leva a confiar no poder humano, na capacidade humana.
Jeremias, capítulo 18, vai nos alertar sobre isso. Maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço forte a confiança, a sua confiança. No fundo, a gente cai na idolatria de si mesmo, porque achamos que o nosso sucesso ou fracasso depende exclusivamente do nosso desempenho. O Evangelho quebra tudo isso, porque nos mostra que o meu melhor diante de Deus não é nada. Você pode estar focado, concentrado, pensando positivo, se esforçando ao máximo. Mas se Deus disser não, vai ser não. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É o Evangelho apresentado lá no Salmo 127. Se o Senhor não te abençoar no seu projeto, no seu planejamento, na sua ideia, prepare-se para o fracasso. A bênção de Deus passa por onde está o nosso coração. Seu coração está confiando no Senhor ou confiando em si mesmo? Agora, veja, Salmo 127 nos ajuda a entender que confiar em Deus não é sinônimo de inatividade. Ao contrário, vamos pensar o inverso, né? Se o Senhor não edificar a casa, ou seja, se o Senhor não estiver no projeto, se Ele não abençoar, em vão, inutilmente, trabalham os que edificam. Agora, se o Senhor edificar a casa, se Ele estiver nesse negócio, se estivermos debaixo da aprovação dEle, da bênção dEle, se estivermos aonde o Senhor quer que estejamos, o trabalho daqueles que edificam a casa é proveitoso, é útil, seremos bem-sucedidos. Então, não acho que Deus vai abençoar a sua preguiça. Provérbios vai lembrar para a gente aí. Vai ter com a formiga o seu preguiçoso. Se o Senhor edificar a casa, aqueles que trabalham em prol da casa serão bem-sucedidos. Não é? Se o Senhor edificar a casa, aqueles que estão à toa, sem fazer nada, serão bem-sucedidos. Não, não é isso que o texto diz. De forma que o problema da autoconfiança é confiar no poder errado. Acreditar que a vitória depende de mim, do meu esforço, do meu empenho, da minha capacidade, e não no poder de Deus. O excesso de confiança em si mesmo ainda nos leva a um outro problema. Ele nos impede de estarmos em vigilância. Jesus faz uma advertência aos discípulos. Vigiem e orem para que não entreis em tentação. Note bem. Veja. 3 vezes Jesus voltou e encontrou os discípulos roncando, dormindo, cochilando. Sabe? Sabe aquele pensamento? Isso nunca vai acontecer comigo. Isso não, isso é coisa de crente fraco. Eu sou da Igreja das Águas, eu fiz o discipulado com o pastor Felipe. Eu estou em outro patamar espiritual. Pastor, conte comigo. Sempre. Jesus foi preso. Todos os discípulos fugiram. Pedro negou Jesus. Todos eles caíram em tentação. A palavra de Deus diz: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. O excesso de autoconfiança, irmãos, nos faz pessoas espiritualmente arrogantes. Nos sentimos superiores. E aí a gente acha que não precisa buscar Deus. Já alcançamos um nível espiritual diferenciado. Como diz mais uma vez Provérbios. Eu já estou citando muito Provérbios, aí estou na vibe dos jovens aí, ó. O orgulho precede a queda.
Agora, por que esse texto está na palavra? Veja, falamos do início, o Evangelho revela as nossas limitações, mas ele anuncia o poder de Deus, o triunfo do Senhor. Então, o objetivo não é a gente ficar cabisbaixo, né? Poxa, somos miseráveis e não tem esperança para a nossa vida. De forma alguma. O Evangelho mostra que somos fracos, para nos mostrar que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É ao reconhecer a nossa fraqueza que nós descansamos, confiamos no poder de Deus. O Evangelho nos convida à confiança no poder dele. Ora, a pergunta é, o que significa então confiar no poder de Deus? Em primeiro lugar, confiança em Deus, né, naturalmente não equivale a alegria o tempo todo. Repare no versículo 34, Jesus estava muito triste, uma tristeza mortal. Então, entre outras versões, né, existe aí um evangelho falso que circula, que o cristão não fica triste. A igreja é lugar apenas de alegria. Que qualquer tristeza é resultado de pecado ou de ação demoníaca. Jesus seria um dos que teria dificuldades com essa teologia. Jesus não estava endemoniado, também não tinha pecado. Jesus não estava sob nenhuma maldição hereditária. Jesus não era um crente fraco. Como explicamos então a tristeza de Jesus? Simples. Vivemos em um mundo impregnado pelo mal. Um mundo em que a dor, a tristeza, os problemas são comuns a todos. À medida que Cristo assume a natureza humana, ele se torna parte deste mundo, desta realidade. Ele assume as nossas dores, ele se identifica com o nosso sofrimento, com nossas limitações, com nossas angústias. Até aquele dia, novos céus e nova terra, até termos um corpo transformado. Como o próprio Jesus disse, nesse mundo tereis aflições. E qualquer um que diga para você, venha para a igreja que os seus problemas irão acabar, saiba que isso é mentira. Agora, aceitar que tristezas e dores fazem parte dessa vida, não significa que a gente vai ficar cantando e chorando, né, enquanto estamos aí, né? Como é que Jesus enfrentou a sua dor? Orando. Não ficou ali lamentando com os discípulos, que azar, que tristeza, eu vou morrer na cruz, olha o que vão fazer comigo. Se coloca diante do Pai. Confia no poder de Deus. A oração é esse exercício, irmãos. É dizer para o Senhor, eu sozinho não dou conta. Eu preciso do Senhor. Diante dos seus medos, aflições, tristezas, precisamos orar. Corajosamente enfrentamos nossos desafios. Em oração, o desafio de Jesus era a cruz. O desafio de Jesus era receber o castigo pelos nossos pecados. Diante desse desafio, ele sentiu medo, angústia, aflição, mas não fugiu. Enfrentou. Jesus orou e nós devemos orar. Orar porque Deus, Ele tem o poder de intervir e mudar toda e qualquer situação. Você já parou para pensar sobre isso? Deus tem poder de mudar toda e qualquer situação na sua vida, na vida de quem está ao seu lado, na vida da sua família, na vida da igreja.
O Evangelho nos apresenta um Deus que tem poder para fazer todas as coisas, o Deus que realiza milagres, o Deus que faz do impossível possível. Eu sozinho não consigo nada, eu sozinho não posso nada, mas debaixo do poder de Deus, sim, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nele somos mais que vencedores, mas é nele, somente nele. Por isso, não importa o que te aperta o coração, coloque isso diante do Senhor em oração. Creia que Deus tem poder para intervir, para mudar. Agora, confiança em Deus significa também submissão, obediência. Jesus orou: Pai, o Senhor pode todas as coisas. Jesus orou: Pai, afasta de mim esse cálice, afaste de mim esta cruz. Mas ele completa: não seja como eu quero. Confiança em Deus não faz da gente um super-herói, uma super-heroína que pode todas as coisas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sim. Posso passar por provações? Posso. Porque o Senhor me fortalece. Posso enfrentar perseguições? Posso. Porque o Senhor me fortalece. Posso suportar tentações? Posso. Porque o Senhor me fortalece. Posso atravessar o vale da sombra da morte? Posso. Porque o Senhor me fortalece. Eu posso ter que ir para a cruz? Posso. Porque o Senhor me fortalecerá. A oração não exige que Deus nos abençoe. A oração é um exercício de relacionamento com Deus que é soberano, todo-poderoso, um Deus que pode dizer sim e não, um Deus que sempre faz o melhor para o seu povo, só que às vezes o melhor de Deus para você não é o que você está pensando. Já considerou essa possibilidade? Confiança em Deus, irmãos. Confiar no chamado do Senhor. É nessa dinâmica que a gente vai vivendo a oração. E a resposta de Deus para a gente vem através de rotinas espirituais, às vezes Deus responde através da própria oração. E aí, quando a gente vive a oração dessa forma, como parte de um relacionamento com Deus, coisas extraordinárias acontecem. Às vezes você vai orar, e ao final da oração, seu coração vai ser tomado por paz. A paz que excede todo entendimento, que desce do céu. E de repente a resposta vai estar ali. Antes de você terminar a oração, Deus já tem a resposta para o seu problema. E a gente precisa falar da obediência. Jesus orou. Levantou-se e caminhou em direção à cruz. A oração prepara o Senhor para obedecer. Porque confiava em Deus, ele obedeceu. Paulo vai dizer lá em Filipenses, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Às vezes, queridos, nós desobedecemos ao Senhor porque não confiamos. A verdade, né? Vamos ser sinceros. Às vezes a gente acha que Deus não vai dar conta. Às vezes a gente acha que, bem, eu preciso dar uma forcinha para o Senhor. Né? Eu preciso fazer aqui do meu jeito, porque Deus sozinho não vai dar. Não vai ter condições. Os discípulos não oraram. Os discípulos não confiaram. Os discípulos não obedeceram. Sem oração, sem confiança, sem obediência. Aí no versículo 28, Jesus diz o seguinte: olha, após a ressurreição, eu vou encontrá-los lá na Galileia. Jesus estava aqui em Jerusalém. Veja que os discípulos nem sequer prestam atenção nas palavras de Jesus, na cabeça deles. Eles não tinham entendido nada. Nada. Jesus
nem precisava morrer. Ora, se Jesus não vai morrer, nem a gente vai abandonar Jesus. Ressurreição, mas que loucura é essa ressurreição? Nem morte vai ter, para que vai ter ressurreição? Jesus ressuscitou. As mulheres foram ao túmulo, testemunharam. E Jesus mandou dizer para elas, ou melhor, Jesus falou para elas, vão lá dizer para aqueles incrédulos lá, ó, medrosos, que eu estou indo para a Galileia. Eu estou esperando eles. E aí, queridos, a gente fecha essa reflexão entendendo que o Evangelho é um convite para confiarmos na graça de Deus. Essa graça, ela não faz sentido enquanto a gente acha que é autossuficiente. Enquanto a gente acha que sozinhos somos capazes de tudo. Se tudo depende de mim, eu dou conta, então graça a Deus não faz sentido. A graça de o Evangelho, porém, nos revela outra realidade. Somos como esses discípulos. Sabe, irmãos, não há pessoas na Bíblia, tirando Jesus, que tiveram um privilégio tão importante, um papel tão importante quanto esses homens. Eles foram os apóstolos sobre os quais o Senhor edificou a igreja dele. Imagine você. Vamos fazer uma seleção, uma equipe vencedora. Uma equipe que vai ser a base de um grande movimento mundial. Queremos só os fera. Esses homens não estariam nessa lista. Essas pessoas são como nós. Essa é a beleza do Evangelho. Essas pessoas são como a gente. Veja, nós somos esses que um dia disseram, olha, eu nunca mais cometo esse pecado. Já parou para pensar? Pensa aí naquilo que você falou assim, olha, eu nunca mais vou fazer isso. E você fez? Às vezes está no culto, e você ora e você diz, Senhor, a partir de hoje a minha vida vai mudar. E essa mudança não dura nem antes de você chegar em casa. Somos como esse Pedro, que caiu diante das tentações. Somos como esses que Jesus chama para vigiar e orar, mas na hora H a gente cochila. A gente dorme. Mas o que Jesus diz para eles? Jesus, eu sei que vocês vão me abandonar. Mas depois da ressurreição, eu vou encontrá-los na Galileia. A quinta-feira, para os discípulos, foi dia de fracasso. A quinta-feira para os discípulos terminou. Né? A conclusão da quinta-feira, quando eles chegaram em casa, o dia acabou. Como é que acabou esse dia? Como é que acabou essa quinta-feira para eles? Cada um enfurnado dentro de casa. Com medo, desesperado, angustiado, entristecido, decepcionado, um chorando, enfim. Mas a história deles não terminou na quinta-feira. Por quê? Porque no domingo, Jesus os encontrou na Galileia. O Senhor diz para a gente, você que dormiu quando devia orar,
Você que negou, você que fugiu, você disse que nunca mais quer fazer isso e fez. Você que não acreditou, você que diante dos primeiros problemas jogou tudo para o alto. O Senhor chama você a ir encontrá-lo na Galileia. Confiança em Deus é confiança na graça de Deus. A Galileia é onde o ressuscitado encontra os fracassados, os que negam, os que dormem, os que fogem. A Galileia, irmãos, a Galileia é aqui. Nós estamos na Galileia. E o Senhor vem nos encontrar. Ele vem. Jesus não se envergonha em nos ter como discípulos dele. E somos nós. É você que ele chama para fazer a missão dele. Olha que maravilha, irmão. Que coisa extraordinária. Somos nós. Eram eles, somos nós. Quem confia demais em si mesmo, não vai para a Galileia. Os exigentes demais não vão para a Galileia. Os intolerantes com suas próprias fraquezas e com as fraquezas alheias, não vão para a Galileia. Tem gente que não suporta quem vai para a Galileia. Para ir para a Galileia, precisa confiar na graça de Deus. O Evangelho verdadeiro é o Evangelho da graça. O Evangelho que nos convida a ir ao encontro de Jesus, ao relacionamento com o Senhor. Sabe? É o Evangelho da restauração, dos que abandonaram. É o Evangelho da reconciliação. Veja, irmão, como eu falei, a história da quinta-feira é uma história de fracasso. É uma história de derrota. É uma história de decepção. É uma história de frustração. Mas a história do Evangelho não termina na quinta-feira. A nossa parte, os nossos atos, não dão esperança para um dia seguinte. Mas o Senhor, a história continua. E o Senhor ressuscita no domingo. E o Senhor vai para a Galileia. E o Senhor encontra os discípulos. E o Senhor renova esses discípulos. E o Senhor edifica a igreja dele sobre esses apóstolos. E sobre eles ele derrama o Espírito Santo. E ele diz, né? Ele disse antes, que as portas do inferno não prevaleceriam sobre essa igreja, a igreja que ele edificou sob o fundamento desses homens, que ele encontrou na Galileia. O Evangelho da Graça, irmãos, te dá direcionamento. Você caiu, você errou, você falhou, você negou. Você vai para onde? O que eu vou fazer agora? Eu vou para a Galileia. Eu vou para a Galileia. O Senhor chama você para a Galileia. Vem se encontrar com Ele. Vem se colocar na presença dEle. De forma honesta. De forma sincera. Você não precisa fingir que não aconteceu. Você não precisa esconder os seus erros. O Senhor sabe de todos eles. Mas o Senhor quer te usar ainda assim. Ele quer te usar. Ele quer usar a sua vida. Feche seus olhos.
Fale com o Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor. Creia que o ressuscitado, o Jesus que morreu e ressuscitou, está aqui. A história não terminou na quinta-feira. Houve um domingo, houve ressurreição, e Jesus foi para Galileia. E encontrou os discípulos. Então, meu irmão, minha irmã, o que você tem que fazer? Ir para Galileia, encontrar o Senhor, se colocar diante dele, diante daquele que venceu a morte, venceu o mundo, venceu o pecado, venceu o mal. Fale com o Senhor. Senhor, muitas são as situações, ó Pai, onde a gente se coloca, Senhor, com muita confiança em si mesmo. Nessa hora, Senhor, nós queremos apresentar ao Senhor nossas vidas, reconhecendo, Senhor, as nossas misérias, pecados, dúvidas, nossos medos, nossos traumas, nossas dores, nossas frustrações. Tantas vezes, ó Pai, nós, assim como Pedro, dissemos, ó Pai, não, nunca mais cometeremos isso. Isso nunca vai acontecer com a gente. E são palavras, ó Pai, que duram, Senhor, muito pouco. Isso vai corroendo, Senhor, a nossa confiança. Mas louvado seja o Teu nome, ó Pai, porque exatamente é nesse ponto que o Senhor nos encontra. O Senhor não nos chama, Senhor, porque devemos confiar em nós mesmos. O Senhor não nos chama, Senhor, porque devemos confiar nas nossas palavras. O Senhor não nos chama, Senhor, porque devemos confiar, Senhor, nos nossos compromissos. O Senhor nos chama, Senhor, a confiar no Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que nessa hora, ó Pai, o Senhor leve pessoas à Galileia. Gente que vai chegar na Galileia, Senhor, triste, envergonhada. Gente que vai chegar na Galileia, Senhor, cheio de questões, ó Pai, no coração. Mas em nome de Jesus, é na Galileia que nós devemos estar, Senhor. É na Tua presença. É na presença do Cristo que ressuscitou. É na presença do Cristo que nos chama. É na presença do nosso Salvador. É na presença, Senhor, daquele, ó Pai, que morreu por nós na cruz. Louvado seja o Teu nome, Senhor. A nossa história, Senhor, não está determinada, Senhor, pelos eventos da quinta-feira, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, a nossa história, o nosso relacionamento com o Senhor, a nossa espiritualidade não pode ser determinada pelo fracasso, Senhor, dos nossos erros, pela superficialidade, Senhor, da nossa espiritualidade. Em nome de Jesus, ó Pai, louvado seja o Teu nome, porque Jesus ressuscitou. Louvado seja o Teu nome, porque há domingo. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, porque no primeiro dia da semana o túmulo estava vazio. Louvado seja o Teu nome, porque no primeiro dia da semana, Galileia, e o Senhor nos encontra aqui neste culto. O Senhor se faz presente aqui. O Senhor nos perdoa. O Senhor nos restaura. O Senhor nos renova. E o Senhor nos envia, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que confiados no Teu poder,
que confiados na Tua graça, que em obediência ao Senhor, possamos assumir o nosso papel, porque o Senhor nos chama, Senhor, a nós para cumprirmos essa missão. Apesar de todas as fragilidades, pecados e falhas, o Senhor nos chama. O Senhor quer nos usar. Que possamos nos colocar nesse lugar, Senhor, de obediência. De obediência ao Senhor, de confiança no Teu poder. Não é por nós, Senhor. É pelo Senhor. É na força do Teu Espírito. É no poder da Tua graça. É o Senhor, ó Pai, quem nos dá a dignidade para cumprirmos a missão. É o Senhor quem nos coloca dentro da igreja. É o Senhor que nos coloca dentro do Teu reino. Senhor, em nome de Jesus. Aqueles, ó Pai, que se sentem, Senhor, fracassados, envergonhados, entristecidos. Aqueles, ó Pai, que se decepcionaram consigo mesmo nessa caminhada. Que o Senhor restaure nessa noite, ó Pai. Que o Senhor nos leve a um passo de fé. E que nessa Galileia possamos experimentar a manifestação do ressuscitado sobre as nossas vidas. O toque do Teu Espírito Santo, a vida que vem do céu. E uma nova atitude diante do Senhor. Para sermos, ó Pai, missionários do Senhor nesse mundo. Para sermos, ó Pai, os continuadores da obra, Senhor, que um dia aqueles apóstolos começaram. Para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.